De repente você que está me ouvindo, que está participando juntamente comigo, você está numa prisão. De repente você está também encarcerado, como estava o profeta Jeremias, e ele não podia sair dali. Mas assim como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso Deus, visitou Jeremias ali onde ele estava, esse mesmo Deus, que é o Deus de Jeremias, que é o meu Deus, ele pode te visitar aí aonde você está, seja onde quer que você estiver, porque o nosso Deus, ele entra em qualquer lugar. Glória a Deus. De repente você está num cativeiro, de repente você está preso em um quarto escuro, porque você não está suportando ficar no meio das pessoas, você não está conseguindo ficar no meio de pessoas. Você está querendo ficar isolado, devido a tantas coisas que você viveu, que você passou. Você não quer mais falar com ninguém, você não quer mais interagir com ninguém, você quer ficar isolado. Mas não importa onde você está, porque o Deus que eu sirvo, ele vai te visitar onde quer que você estiver. Jonas estava no ventre do peixe. Jonas estava incomunicável com qualquer ser humano. Mas o Senhor visitou Jonas enquanto ele estava no ventre do grande peixe. Quando Jonas clamou, quando ele buscou a presença de Deus, Deus se fez presente aonde Jonas estava, no ventre do peixe. Jonas que pensou que ia morrer, porque 3 dias ele ficou dentro do ventre do peixe. Para um ser humano sobreviver seria impossível aos olhos dos homens, mas não para o Senhor. Porque Jonas, estando ali, na situação que estava, ele clamou ao Deus Todo-Poderoso. O Senhor ouviu o clamor dele e fez com que o peixe o vomitasse nas praias de Nínive, que era a cidade para onde o Senhor ordenou que ele fosse pregar para aquele povo que não tinha conhecimento do Deus vivo. E Jonas não quis ir, mas o Senhor fez com que ele fosse. Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. O Senhor cumpre com a sua palavra. Quando você ouve alguma palavra que alguém fala em nome do Senhor e esta palavra não se cumpre, é porque não é o Senhor quem falou. Porque quando o Senhor fala, pode passar o tempo que passar, mas o Senhor vai cumprir com a sua palavra. Glória a Deus. Então a palavra de Deus diz que Jeremias estava ali naquele lugar, distante de todos, sem nenhuma possibilidade de falar com ninguém. Mas o Senhor o encontrou ali onde ele estava. E ainda que você estiver no pior lugar, no lugar onde você acha que ninguém vai te encontrar, se você clamar ao Senhor, ele vai te encontrar aonde você está. E ele vai responder a tua oração. Ele vai manifestar o poder dele na sua vida e vai transformar a sua vida. Porque muitas vezes nós estamos vivendo num verdadeiro cativeiro. Muitas vezes estamos vivendo como que numa prisão, porque não estamos clamando ao Senhor. Estamos passando por momentos difíceis, por situações difíceis, mas não estamos clamando ao Senhor. Não estamos buscando a presença do Senhor. Mas a partir do momento que nós começarmos a buscá-lo, de todo o nosso coração, ele vai ouvir a nossa oração. E ele vai visitar-nos aonde quer que nós estivermos. Foi isso que aconteceu com Jeremias. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias não sabia de quase nada que ia acontecer. Ele estava ali preso, sem saber o que ia acontecer com seu povo, o que ia acontecer com ele mesmo. Mas aí o Senhor falou: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
Quantas vezes nós estamos passando por uma situação, estamos ignorando o que vai acontecer, estamos sem saber o que vai acontecer, estamos sem saber o que vai vir. Mas quando nós começamos a clamar ao Senhor, quando nós começamos a buscar a face do Deus vivo, Ele nos responde. E Ele começa a anunciar para nós coisas grandes, firmes, que nós não sabemos. Porque a palavra do Senhor diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. O Senhor, Ele não revela seus segredos para qualquer um, mas o segredo do Senhor são revelados àqueles que o temem. Glória a Deus, está lá no Salmo 25. Quando nós tememos ao Senhor, temer ao Senhor não é ter medo dele, é respeitá-lo, é valorizá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, é buscá-lo, a Ele, ao seu reino em primeiro lugar. Quando nós começamos a buscá-lo em primeiro lugar, Ele se revela a nós e Ele nos mostra coisas que nós não sabemos. Ele nos mostra o profundo e o oculto. Por isso que eu digo que os segredos do Senhor não é para qualquer um ficar sabendo. Ele só revela seus segredos para aqueles que o temem. Glória a Deus. Para aqueles que procuram andar na presença dele. Então o Senhor disse para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E aí o Senhor começou a revelar para ele o que aconteceria com o seu povo. E o Senhor disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Porque os inimigos chegaram lá derrubando tudo, destruindo tudo. Então o Senhor começou a falar para ele, para Jeremias, o que ia acontecer. Ninguém mais sabia o que ia acontecer. Mas o profeta de Deus sabia o que ia acontecer. Porque o Senhor se revela àqueles que o temem. E Ele fala com os seus servos, quando os seus servos o buscam de todo o coração. Glória a Deus. Ninguém sabia o que ia acontecer. Todo mundo pensou que seria o fim de tudo. Que seria o fim de Jerusalém, que seria o fim de Judá. Mas o Senhor disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Às vezes o coração do ser humano é tão perverso. Às vezes uma cidade está tão dominada pelo mal, fazendo a vontade do adversário, que o Senhor se afasta. E o Senhor deixa acontecer tudo de ruim que tiver que acontecer. Porque aquele povo estava com o coração endurecido. Eles não davam lugar a Deus. Achavam que não precisavam de Deus. Então a palavra diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Por um tempo eles iriam ser castigados, eles iriam ser humilhados, eles iam sofrer por causa da sua maneira de andar na presença de Deus, sem obedecer a palavra de Deus. Mas depois, através da oração do profeta, a palavra de Deus diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Glória a Deus, promessa de vitória, promessa de bênção. Isso aconteceu no meio do povo de Israel, mas acontece no meio do povo de Deus também. Acontece na vida daqueles que às vezes acham que não precisam de Deus, que pode viver sem Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus.